Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que os morcegos são os únicos mamíferos que voam? Bom, existe uma grande variedade de animais, mamíferos, né? Gatos, nós seres humanos, baleias, são mais de 5.000 espécies de mamíferos. Mais da metade é constituída de roedores, como camundongos, esquilos. O mamífero é um animal que respira oxigênio. A baleia, ela vive nos oceanos, né? Mas ela vem até a superfície para respirar. Os mamíferos possuem esqueleto com crânio, né? E coluna vertebral. Desenvolvem pelos ou cabelos em alguma fase da sua vida. As fêmeas dos mamíferos têm glândulas que produzem leite. Os mamíferos também estão entre os mais inteligentes de todos os seres vivos. Os mamíferos, eles têm sangue quente, que permite habitar uma ampla variedade de climas. Por exemplo, as renas, elas conseguem viver em lugares muito frios. Já gado de regiões mais frias, eles têm uma pelagem mais densa e longa. Alguns mamíferos, como castores, focas, vivem tanto na terra quanto na água, não é mesmo? Agora, baleias, golfinhos e peixe-boi, eles são mamíferos que vivem na água. E existem outros que nós sabemos muito bem, né? Que vivem só na terra. Os elefantes, eles têm uma gestação, na verdade, a gestação mais longa. 22 meses pode chegar. Enquanto, por exemplo, a gestação humana, ela dura cerca de 9 meses. Os peixes, eles vivem em lagos, rios, mares, oceanos, né? Do mundo inteiro. Esse cardume. Que lindo, né, gente? Perfeição. Bom, todos os peixes são vertebrados, né? Ou seja, tem o quê? Esqueleto com crânio e coluna vertebral. Veja esse tubarão. Ele é o maior peixe do mundo. Bom, os peixes não têm braços nem pernas. Eles têm nadadeiras, né? Veja esse peixe voador. Ele usa as nadadeiras para planar fora da água. Já as arraias, elas têm barbatanas que parecem asas. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escamas. Todos os peixes nascem de ovos. Já sabemos disso, né? A fêmea do cavalo marinho, ela põe os seus ovos em uma bolsa na barriga do macho, onde eles ficam ali até eclodir. Os peixes ósseos são encontrados em todo o mundo e vivem em água doce e salgada. Eles compõem mais de metade de todos os vertebrados e evoluíram para uma grande variedade de formatos. O baiacu, por exemplo, possui placas ósseas sob sua pele, o que lhe dá um corpo totalmente rígido. O peixe-porco geralmente se alimenta no fundo do mar, com a cabeça para baixo. Bem camuflado, o peixe-trombeta vigia silenciosamente sua presa, parando às vezes para flutuar na vertical, escondendo-se entre as esponjas do mar. Um exame mais próximo do leito do oceano sobre o qual este peixe de faixas nada revela um peixe-escorpião camuflado. O cavalo marinho, com seu visual mítico, desliza pela água movimentando sua barbatana dorsal. Como este peixe-agulha, eles possuem visão binocular giratória, o que lhes permite calcular com precisão a distância até a presa e sugá-la. Além de suas características físicas muito diferentes, os peixes ósseos também possuem uma variedade notável de padrões de comportamento. O peixe roncador às vezes parece estar beijando, mas, na verdade, a pose pode ser uma ameaça para que os outros peixes não invadam seu território. Estes peixes cabeça amarela defendem seu território agressivamente. Eles vivem em tocas que cavam e protegem com pedras. Quando um vizinho constrói sua toca muito perto, ele tenta afastar o invasor. O primeiro passo é roubar as pedras da toca do intruso e usá-las para construir seu próprio refúgio. Em resposta, o recém-chegado devolve a agressão,
e logo a interação entre os peixes se transforma em guerra. Por fim, o ocupante original invade a toca vizinha e expulsa o peixe de lá. O vitorioso retorna à sua própria toca, repelindo seu rival derrotado. Bom, todas as aves têm asas, penas, mas nem todas conseguem voar. Tem bico. O tucano usa o seu grande bico para apanhar comida. O bico conta como o pássaro se alimenta. Vamos ver alguns? Um bico curto, forte, ele é próprio para cortar carne. Um bico rígido, em forma de cone, para quebrar sementes. Um bico longo e chato, para peneirar a água, capturar peixes. Um bico longo em forma de buril, para capturar insetos. Tem bico que são longo e estreito, com bordas desticuladas para pescar e drenar a água. Tem bico longo e curvado, para pegar lava, ciris na água. Tem bico comprido, com a bolsa para guardar peixes. Tem bico em forma de lança, para perfurar peixes, rãs, mariscos. Este bico tem a ponta arredondada, semelhante a uma colher. Bom, a maioria das aves constroem seus ninhos. Muitos chocam seus ovos. Alguns filhotes, ao nascer, se viram sozinhos, né? Alguns já nascem e seguem o rumo da vida. Agora, alguns filhotes precisam dos seus pais por mais tempo, né? Os répteis, eles são animais que respiram ar. Eles têm escamas em vez de pelos e penas. Os répteis são vertebrados. O que são animais vertebrados? Muito bem. Os répteis, eles têm a pele seca, né? Ela é coberta por escamas. O que são escamas? Escamas são umas dobras endurecidas, assim, na parte externa da pele. Com exceção das cobras, a maioria dos répteis possuem 4 patas. A cascavel, ela balança o chocalho que tem na cauda para ameaçar outros animais ou avisá-los da sua presença. Algumas cobras injetam veneno em suas presas. As nadadeiras, ou os pés com membranas, né, entre os dedos, ajuda a tartaruga a marinhar, a nadar. Olha que lindo. Os crocodilos recém-nascidos, eles produzem um som que são reconhecidos pela mãe. Alguns répteis botam apenas um ovo, né? Agora, alguns podem botar até 200 ovos. Geralmente, os répteis, eles atingem uma vida adulta por volta de 1 ano. Ao contrário dos mamíferos, né? Eles continuam crescendo por toda a vida. Alguns tipos de répteis, eles vivem mais tempo que qualquer outro vertebrado. Algumas tartarugas chegam a viver 100 anos. Os anfíbios são animais que normalmente vivem a primeira fase da vida dentro da água e a fase adulta fora da água. Alguns anfíbios adultos vivem apenas na terra. Alguns vivem maior parte na água. Existem 3 grupos básicos de anfíbios, né? O primeiro são as rãs, pererecas e sapos. E o segundo é composto por salamandras. Bom, existem cerca de 400 espécies de salamandras. A maioria das salamandras tem cabeça pequena, corpo curto, 4 patas,
Todas as espécies possuem cauda. E quando a salamandra perde a cauda, ela em geral nasce outra, daí um tempo nasce outra no lugar. As salamandras, né, todas nascem de ovos, mas muitas iniciam a sua vida em forma de larva e passa pela transformação que nós já conhecemos, né, que é a metamorfose, né, até se tornar adulta. Agora outras não passam pela metamorfose, já nascem, apresentam, né, a forma ao nascer, a forma que terão quando adultos. As cobras cegas são pequenas cobras parecidas com minhocas. Elas têm escamas brilhantes e os olhos muito pequenos, quase cegos. Por isso tem esse nome. Elas habitam geralmente regiões próximas a uma nascente de água, tá? Todas são escavadoras inofensivas. A maioria dos túneis, né, subterrâneos, eles ficam lá durante o dia nesses subterrâneos, nesses túneis. E à noite eles vão para a superfície. Bom, a maioria dos anfíbios são relativamente pequenos. Podem medir 1 centímetro até 1,5 metros. A pele dos anfíbios produz um muco, né, que ajuda a evitar o ressecamento. Bom, já com exceção, né, vamos colocar assim, porque os sapos, a pele dele já é mais seca mesmo, né, tem até umas protuberâncias assim, ó, na perna que lembram verrugas. Muitos anfíbios, eles possuem glândulas na pele que produzem veneno, tá? Isso ajuda a protegê-los, né, contra predadores. Por exemplo, o veneno, ele pode dar ao anfíbio um gosto ruim ou machucar a boca do predador. Bom, agora que você está com as características dos vertebrados fresquinha na cabeça, você deverá identificar essas características desses animais e agrupá-los. Tá bom? Faça lá. E aí? Fácil demais? Parabéns. Um beijo no coração de vocês.